E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe falou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou, vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu servo: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si.
E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses em outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento,
E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Muito bem, nós temos aqui uma passagem do Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulos 18 e 19, onde existiu então a problemática entre Elias e os 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas que se achavam ali. Obviamente, no Velho Testamento, nós tínhamos a lei mosaica, que era dente por dente, olho por olho. E temos também toda a lei determinada em Levítico, para todas as situações, lei a respeito de furto, de roubo, de assassinato, de estupro, enfim, de violências, enfim, de todos os tipos praticamente de pecados eram punidos com as suas devidas leis. A lei era determinada por Deus através do livro de Moisés e também de Levíticos. E hoje nós estamos então vivendo debaixo da graça, mas esta graça não nos permite mais viver a lei olho por olho, dente por dente. Mas nem por isso Deus deixou praticamente todas essas situações impunes. E não cabe a nós julgarmos, nem darmos a vida, nem tirarmos a vida, mas perante a palavra de Deus, nós vemos essas pessoas sendo salvas por Deus ou condenadas por Deus. Nós não julgamos também, mas a palavra de Deus que nos julga. Nós observamos que Jesus disse: Eu não vos julgo, mas a minha palavra vos julga. Então nós estamos debaixo da graça, nem por isso deixamos de observar a lei, mas a graça nos dá força para pecarmos menos ou não pecarmos, e com isso santificarmos as nossas vidas, as nossas almas, perante Deus, o todo onipotente. Mas nessa ocasião nós vemos como que Deus ordenou a Elias que tratasse os 450 profetas de Baal, uma vez que estavam vivendo na lei mosaica, na lei levítica. Então, essas pessoas, por ultrajarem a Deus, por servirem a Baal e outros deuses, eram passíveis de morte. E também o contrário, esses profetas de Baal, e quem os servia, também matavam os profetas de Deus, os homens e mulheres que falavam da parte de Deus.
E esta briga sempre existiu, sempre existirá, e só acabará na volta de Jesus com a instituição do novos céus e nova terra. Então nós hoje não estamos mandando ninguém matar, ninguém praticar crime em nome de Deus, não é mais desta forma, mas nós sabemos que Jesus diz para que nós saiamos do meio dos falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres, que são ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes e cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. E nós estamos vendo um mundo sanguinário, um mundo pecaminoso, um mundo que está cada dia se distanciando cada vez mais do Criador, da sua palavra, da sua lei, da sua graça, do seu convite para a salvação, e nós observamos que a resposta de Deus não será diferente ao que houve em Sodoma, Gomorra, em Nínive, e também com o dilúvio na época de Noé. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, mas também é um Deus de ira, um Deus zeloso, um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Então nós deixamos aqui observância também que naquela época os verdadeiros profetas de Deus, e eu acho que até hoje, lhes cabiam, a parte que lhes cabiam, eram serem alimentados com pão e água, é um alimento miserável, isso é o que sobrava para os profetas, e acho que até hoje sobra, para os verdadeiros homens e mulheres de Deus, para aqueles que proclamam o verdadeiro evangelho e a palavra de Deus, as grandes verdades da palavra de Deus contidas nas escrituras sagradas, e outras formas também que nós observamos que eram destinados aos profetas e profetas de Deus. Pão, então, e água, açoites, cisternas, calabouços, lançados às feras. Então isso era o preço que era pago aos profetas verdadeiros que falavam da parte de Deus. Então nós estamos aí, vivenciando praticamente como viviam os verdadeiros profetas, e esta perseguição, ainda de forma sutil, ela se estende até os nossos dias. Se você falar a verdade, se você propuser alguma verdade bíblica, alguma citação bíblica um pouco mais picante, ou apimentada, ou polêmica, você logo será alvo de perseguição e praticamente de ódio e de vinganças. E com isso suscitará contra ti muitos e muitos inimigos. Então não é muito diferente os tratos dos verdadeiros e verdadeiras servos e servas de Deus, dos verdadeiros e verdadeiras homens e mulheres de Deus, e que não pregam que as denominações, as instituições, os templos e as religiões diversas, essa verdadeira Babilônia, essa verdadeira prostituição espiritual que nós temos hoje, quer que nós preguemos. E quando nós não pregamos de acordo com a sua vontade, ou as suas vontades, logo se instaura então a vingança, a perseguição e uma tortura psicológica e espiritual tamanha que só quem sente na pele sabe o que isso significa. Isso eram os moldes que já tratavam os profetas de Deus no Velho Testamento. Então eu gostaria de deixar aí, não quero que ninguém saia por aí matando, ou se matando, ou mandando matar, mas era uma forma como as coisas se desenrolavam no Velho Testamento, sob a lei de Moisés, e a lei de Levíticos. E hoje nós estamos na graça, mas nem por isso nós vamos usar da graça para não termos liberdade, mas termos libertinagem, e muito menos deixarmos de fazer uma política séria com as coisas de Deus, para fazer uma verdadeira politicagem com as coisas de Deus. Então nós te damos graças por mais esse hangout, ao Deus de poder e glória, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até um próximo encontro. Pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu, vai, dize a teu servo, eis que aqui está Elias, e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia a junta. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios, pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele, eu sou, vai e dize a teu senhor, eis que aqui está Elias. Porém ele disse, em que